1 Coríntios capítulo 13. Versículo 4 diz assim: o amor é. Amor não é sentimento, apesar que o sentimento vai habitar no amor. Amor não é entendimento, apesar que o entendimento habita no amor. Amor está ligado ao verbo ser, está ligado a uma atitude que nós temos. Amor é atitude, não é palavra, não é sentimento, não é pensamento. Amor é uma atitude que nós temos. Só que ela é uma atitude tão séria que o final dessa porção, no versículo 13, diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Queridos, tudo vai passar, mas a palavra e aquilo que Deus é nunca vai passar. Os atributos de Deus nunca vão passar. E um dos atributos de Deus que visita a nossa vida diariamente é o atributo do amor. Ele tem por nós amor. Por isso que tem a fé, tem a esperança. Na porção de cima vai dizer: havendo profecias cessarão, havendo línguas vão cessar, vão acabar, mas o amor nunca vai passar. Por quê? Porque de todos os atributos de Deus, talvez o mais importante seja o amor. É aquilo que caracteriza quem Deus é. Amor expressado em cuidado, em zelo, em atenção, amor expressado em serviço, amor expressado em honra, amor expressado em elogio, em incentivo, amor expressado em oração. O amor tem muitas formas de ser expressado, mas nada é mais importante do que o amor. Tudo passa, mas o amor não vai passar. O texto bíblico está ensinando. Porém, o que eu preciso que a gente entenda? É aqui que eu vou criar uma lacuna entre hoje e amanhã. É aqui que eu estou tentando mostrar para os irmãos que eu preciso dar um passo atrás. Porque eu preciso mostrar para os irmãos algumas coisas do nosso funcionamento. A Bíblia diz que Deus é três coisas. Deus é fiel, Deus é luz e Deus é amor. Está ligado ao verbo ser. Então essas três coisas, fidelidade, Ele prometendo, Ele cumpre. Porque Ele não é filho de homem para que minta. Ele é fiel, Ele é luz, Ele só habita na verdade. Se não houver verdade, Ele não habita, Ele não está. E o amor. Ele é essas três coisas. Tomaram isso daí e estão dizendo que onde há amor, há Deus. E isso não é a verdade. Porque o amor de Deus é o amor ágape, que é um amor outro-centrado. Na Bíblia existem 8 expressões para amor. As duas principais é ágape e filéu, que é um amor de amizade. Então, um amor de amizade que é expressado aí fora, não é o amor de Deus. O amor de Deus é o amor ágape. Por isso que Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me agapau? E Pedro diz: Senhor, eu te filéu. Eu tenho um amor de amizade, mas eu não tenho um amor outro-centrado. E aí uma segunda vez: Pedro, tu me agapau? Senhor, eu te filéu. E aí o Senhor desce ao nível de Pedro e diz assim: Pedro, tu me filéu? E ele responde assim: Senhor, tu sabes todas as coisas. Como que dizendo, se brincar, nem uma amizade profunda eu tive pelo Senhor. Porque o único que esteve na cruz com o nosso Senhor foi o apóstolo João, né? Então, essa expressão do amor, ela precisa, que é o que nós vamos fazer
nesses dias, nós vamos estudar o que é esse amor ágape e quais as expressões dele. Mas, qual é a lacuna que eu preciso criar com os irmãos? Nós precisamos entender que nós temos coisas que nos impedem de amar. Então não adianta eu falar para os irmãos, vamos amar, se eu não falar para os irmãos que existem impedimentos para o amor. Existem pensamentos, emoções e vontades que envolvem a nossa vida, que tomam a nossa vida e que nos impedem de ter um amor adequado por Deus, pelas pessoas, pelos irmãos, pelo parceiro, pelos filhos. Nós vamos tendo impedimentos para que esse amor desenvolva. E eu queria tentar mostrar, eu não sei se eu consigo apenas hoje, se eu não conseguir hoje, amanhã eu avanço um pouquinho nisso, com bastante calma. Eu queria mostrar esses impedimentos para os irmãos. Abram em 2 Coríntios, capítulo 6. Deixe-me mostrar para os irmãos. Versículo 11 a 13. Deixe-me explicar algo para os irmãos. Coríntios era uma igreja muito imatura. Mas muito imatura. Então Paulo, na primeira carta, ele tem que escrever a carta aos Coríntios como um pai falando com uma criança. Você pode isso, você não pode isso. A maneira de reunir é dessa maneira. A maneira de tomar a ceia é dessa maneira. A maneira de ter um litígio entre os irmãos é dessa maneira. A maneira de falar uns dos outros é dessa maneira. A maneira de reunir na igreja é dessa maneira aqui. Ele dá instruções como um pai dá a um adolescente, a uma criança. Pode isso, não pode isso. É dessa forma e não é daquela forma. Ele vai ensinando. Em 2 Coríntios, Paulo, ele usa de um tom extremamente amoroso, porém ele lança mão de uma estratégia que é muito incomum ele fazer. Ele tem que resgatar a autoridade dele. Porque ele vai dizer que, no capítulo, na epístola de 2 aos Coríntios, ele vai dizer que a igreja de Corinto está dentro da alçada do ministério dele. Então eles precisariam aceitar a autoridade que Paulo tem. E a autoridade é uma coisa que a gente não defende. Ou Deus dá ou Deus não dá. Mas Paulo precisa resgatar a autoridade dele nessa igreja. Então ele vai dizer, vocês são minha carta viva, que eu escrevi, não foi escrito com pena, foi escrito com a vida. Eu vos gerei em Cristo, no sentido de que foi Ele quem foi o evangelista deles, aquele que mostrou Cristo, que levou eles à conversão. Eu tenho por vocês uma atitude de pai. Então, ele chega a um ponto ali no capítulo 10, onde ele diz assim, perdoem-me a minha loucura, e ele fala bem dele. Porque um líder pode falar das suas lutas, dos seus pecados, mas nós temos que evitar de nos elogiar, porque isso não é um princípio das Escrituras. Mas Paulo, para resgatar a autoridade dele, ele precisa dizer agora as coisas boas que existem nele, para eles verem, opa, esse homem é o homem que Deus colocou para nos instruir. Então está ocorrendo com Paulo ali. Pois bem, no capítulo 6, ele cheio de amor, uma carta muito gentil, muito dócil, ele diz assim, versículo 11, para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados nos vossos próprios afetos. Eu vos escrevo como a filhos. Como justa retribuição, eu vos peço, dilatai-vos vós também. 2 aos Coríntios, capítulo 6, de 11 a 13. Paulo, ele diz
que a língua dele estava aberta para eles. Abrem-se os nossos lábios. Meus queridos, quando nós estamos cheios de Deus, o nosso lábio é santo. Quando o Espírito Santo de Deus nos toca, a nossa língua é tocada. Nós passamos a ter muito temor do jeito de falarmos as coisas. Paulo está expressando isso. E aí ele diz, alarga-se o nosso coração. Ele usa uma linguagem que Miqueias usa. Miqueias diz assim, no dia da reedificação dos teus muros, nesse dia, os teus limites serão colocados para mais longe. Porque é um processo de crescimento. Então, Deus vai nos alargando. Usando uma outra linguagem, nós somos vasos, onde o tesouro de Cristo é depositado em nós. Então, o que o Espírito faz? De tempo em tempo, nós passamos por um processo de quebrantamento. Nesse quebrantamento, ele quebra o vaso, faz um vaso mais largo, maior, para que mais coisa de Cristo possa ser depositada em nós. Então, Paulo está dizendo assim, eu quero amar vocês, amar com amor que até hoje eu não amei. Meus queridos, existem pessoas difíceis de amar, mas muito difíceis, onde Deus tem que nos quebrar várias vezes, para nós amarmos dentro da necessidade que aquela pessoa tem. Então Paulo, ele tem essa atitude, só que ele diz assim, estais limitados nos vossos próprios afetos. Então Paulo está dizendo o quê? Está dizendo, eu quero amá-los, mas eu não encontro em vocês a devida reciprocidade. Por quê? Porque vocês têm algum afeto que limita. Tem alguma emoção dentro de vocês que limita vocês. O que é essa palavra afeto no original? Essa palavra afeto é entranha. Por quê? Porque na antiguidade, dizia-se que quando você tinha um afeto muito grande, você sentia isso no estômago e no intestino. Certo? Eu não sei se é uma expressão que existe aqui, existem no sul. Quando alguém está amando, diz que tem borboleta na boca do estômago. Essa expressão existe aqui? Um afeto. Afeto. Quando alguém está com raiva, tem dor. Quando alguém ficou muito frustrado, alguma pessoa fez algo muito contra você, você diz assim, parece que eu tomei um soco na boca do estômago. Por quê? Porque o estômago e o intestino, ele é muito sensível às nossas químicas. Para os irmãos terem uma noção, o texto bíblico é tão verdadeiro, mas é tão verdadeiro, isso não é da época, isso é uma realidade do ser humano. O texto bíblico é tão verdadeiro que hoje a neurociência começa a dizer que o intestino é o primeiro cérebro. Porque tem mais terminações nervosas no intestino do que tem no próprio cérebro. Então, a expressão entranhas é uma expressão que o espírito toma com muita propriedade. Mas com muita. Se você ficar ansioso, a suprarrenal, que está aqui em cima do rim, vai liberar química aqui no intestino. É aqui que você vai sentir que você não está bem. É aqui que vai ser absorvido. Então, Paulo mostra que essa entranha é como se fosse o nosso coração, as nossas emoções. Então, Paulo está dizendo o seguinte, estou completamente disposto a te amar, mas você tem emoções que não me deixam te amar. Você tem emoções que são impedimento para que eu te ame. Então, emoções descontroladas em nós
elas servem de impedimento para a gente avançar no amor que Deus deseja para nós. Nós não conseguimos avançar porque o que domina é essa emoção. Tudo bem até aqui? Vou dar uma prova bíblica para os irmãos. Primeiro a João 4,18. Ora, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Pessoas que têm medo não conseguem desenvolver o amor de um jeito adequado. O texto bíblico está ensinando. Ora, o amor produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Vou dar um exemplo para os irmãos. Ô Max, você é o que eu conheço. Vem cá, por favor. Deixa eu usar um exemplo. O Max é um pastor que está aqui nos visitando. Eu conheci ele, deixa eu usar ele de cobaia. Ora, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Eu sou o pai do Max. E eu tenho medo de que o meu filho seja atropelado numa avenida. Eu tenho medo de que ele morra atropelado. Que mãe aqui tem esse medo? Levanta a mão. Olha lá. O exemplo ficou certinho. Certo? Então eu estou com o Max tem 5 anos de idade e eu vou atravessar com o Max a avenida. Então eu vou pegar a mão dele e vou... Sentiu? Eu apertei. Por que eu apertei? Porque eu não quero que ele escape. Quando eu aperto, o que está me dominando é o amor ou é o medo? Quando eu aperto, qual o sentimento que ele tem? De raiva. Ai, pai, está doendo. Ele desenvolve amor por mim? Não. Eu tenho amor por ele? Não. Porque o amor que eu estou tendo é por mim. Eu tenho que cuidar dele? Tenho. Então, se o meu amor for razoável, eu aperto a mão dele. Se o meu medo for razoável, eu aperto a mão dele. Se o meu medo for muito grande, eu faço isso daqui nele. Eu vou pegar a camisa dele. Filho, vem cá. Vocês estão vendo? E aí, é óbvio que eu exponho ele fica irritado, ele vai reagir mal. Imagina você com um adolescente fazendo isso. Vocês estão entendendo? Obrigado. Vai lá. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não aperfeiçoa o amor. Então, medo é um impedimento para amar. Quem aqui tem medo, levanta a mão. Alto. O segundo sentimento que impede de amar: irritação. A irritação vai desde ser queixoso. Sabe quando você fica queixando? Quem aqui é queixoso? Levanta a mão. Levanta alto. Até gritar. Quem aqui grita? Até jogar coisa. Quem aqui joga coisa? Vocês estão me entendendo? Até ter pensamento de morte, de matar. Aí eu não vou pedir para levantar a mão. Eu vou poupar os irmãos. Tudo isso está dentro da irritação. Então, gente irritada desenvolve o amor? Não. Porque o que domina ele é a emoção da irritação. Vocês estão conseguindo entender? Então, se nós não lidarmos com as emoções básicas nossas, o amor não é aprendido. Porque é como se a emoção estivesse blindada e eu não consigo atingir a minha mão. Já vou explicar isso melhor para vocês.
Que outra emoção nós temos? A ansiedade. Quem aqui é ansioso, levanta a mão. Olha lá. Os irmãos estão entendendo? Quem já teve crise de pânico, levanta a mão. Quem põe muito no corpo o seu estado emocional, levanta a mão. Quem põe muito no corpo seu estado emocional. Então, quando você não está emocionalmente bem, você tem enxaqueca, tem músculo pulando involuntariamente, tem dor de cabeça, e tem problema na garganta, na voz, e vai por aí afora. Tudo isso é sinal de que você é ansioso. Vocês estão entendendo? Que mais? Que outra emoção a gente tem? Culpa. Quem aqui sente muita culpa? Culpa é algo que precisa ser estudado nas Escrituras. Por quê? Se por um lado, quando a gente peca, a gente é culpado daquele erro, por um outro lado, a Bíblia ensina que o diabo é o acusador dos irmãos diante da face de Deus. Alguns de nós vivemos culpados mais tempo do que devemos. Por quê? Porque não conseguimos sair daquela situação. Isso também precisaria ser estudado. Então, o primeiro impedimento que nós temos para desenvolver o amor são as nossas próprias emoções descontroladas. Então, temos uma série de emoções descontroladas. Os ansiosos aqui pensam muito no futuro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Pensam no futuro. E isso não te deixa, não permite que o Espírito Santo de Deus avance nas lições normais. Então, por exemplo, tem alguns irmãos sentados aqui, especialmente os homens, e estão preocupados, estão aqui ouvindo o estudo, tudo direitinho. Mas estão preocupados porque o salário acabou. Estão preocupados com o dia de amanhã. Estão preocupados porque têm medo de ter alguma doença. Muitas irmãs aqui têm medo de que filha doença, tenha isso, tenha aquilo. E, queridos, tudo isso é legítimo. É de um corpo caído no mundo caído. Isso vai ocorrer. O problema é que se isso permanece dentro de nós, o Espírito Santo de Deus não consegue avançar nas lições que ele tem necessidade. Então há um impedimento no avanço. Faz sentido? Primeiro impedimento. Segundo impedimento, de desenvolvermos o amor. Abram em 1 Coríntios capítulo 3. Imaturidade. Queridos, a Bíblia ensina que o cristão ele tem 3 etapas no seu crescimento. Isso nos é ensinado em Marcos, quando fala do grão e da espiga. Isso nos é ensinado especialmente em 1 João capítulo 2, quando nos ensina a respeito dos 3 estágios: filhinhos, jovens e pais. É uma verdade que maturidade não é por tempo cronológico. É uma verdade. Mas se eu for seguir a cronologia do Senhor, Jesus tem 2 idades que são contadas nele. Jesus nasce e vai até 12 anos. Então, 12 anos de carreira cristã seriam filhinhos. Jesus, aos 30 anos, sai da casa dos pais. Dos 12 aos 30 anos seria juventude espiritual. Dos 30 anos em diante, a gente seria pai. Então, são essas 3 características. Vale a pena aí um dos irmãos estudarem essas 3 características que é descrita lá em 1 João. Então, são 3 estágios de vida cristã. O que aconteceu com os coríntios? Eles enroscaram na criancice e não cresceram. Aí, olha o que diz, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais,
e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Olha o que ele diz. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, é amor que existe? Não. Porque eles são dominados por quais atitudes, por quais emoções? Ciúmes e briga. Dá uma nota. Deixa eu ver como é que eu elaboro a pergunta. Dá uma nota para o seu lado briguento. 0, você é pacífico. 10, você é muito briguento. Dá uma nota aí na sua mente. 0, você é pacífico, você não briga. 10, você é muito briguento. Deu a nota? 5, você está ali no meio. Deu a nota? Diz para quem está do seu lado. De 0 a 5. Levanta a mão quem deu essa nota. De 5 a 7. Quem deu a nota? De 8 em diante. Quem deu a nota? Tá, um monte de gente não levantou a mão. Então, vou deduzindo que o tema é difícil, né? Então, assim, eles tinham brigas entre eles, divisões entre eles. E aí, o amor não podia predominar. Então, a imaturidade não permite que o amor avance. Vou mostrar uma verdade para vocês. O Max é meu filho e tem 5 anos de idade. Voltei ao Max. Então, eu amo o Max? Amo. Eu vou colocar um irmão meu morando dentro de casa. Esse irmão vai dar para o Max mais tempo, mais carinho, mais afeto. Vai fazer o cafuné nele, vai pôr ele para dormir, vai brincar, vai fazer a comida, vai dar na boquinha dele. Daqui um ano, quem que o Max ama mais? Eu ou meu irmão? O meu irmão. Porque criança tem amor, mas é um amor imaturo. É baseado no que ele recebe, não no que ele dá. Olha o amor adulto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O amor adulto se doa. O amor infantil, ele recebe. Então a imaturidade é um problema para o desenvolvimento de um amor saudável. Você não consegue desenvolver de um jeito adequado Deus na sua vida. Por quê, queridos? Porque você não avança. Você é carnal. É do meu jeito. Você senta no monte da razão e acha que tudo tem que ser da tua maneira, da tua forma. Queridos, por que Deus nos casa? Ele nos casa para nos completar. Ele nos casa porque nós precisamos ouvir da parte do outro coisas que nós temos que mudar. Se a gente é cheio de razão, é difícil. Para que casou? Para que um homem casa se ele não precisa de uma mulher que o auxilie? Assim, não faz sentido. Deus olhou para Adão e falou, não é bom que ele fique só. Falei uma auxiliadora. Mulher tem que ser inteligente, firme, determinada, segura, tem que entender dos assuntos para poder auxiliar o marido de um jeito adequado, tem que buscar a Deus para poder ter algo para falar para o marido. Então, assim, nós nos casamos porque a gente precisa. Se a gente acha que não precisa mudar, assim, vai ser difícil de resolver. Os irmãos vão sentar por 30 anos e não vão crescer. Por quê? Porque acha que o que tem já é o suficiente, né? Então, a imaturidade gera esse problema de desenvolver o amor. Então, imaturidade e afeto são duas coisas
que agem dentro de nós como impedimentos do amor ser desenvolvido. Certo? Aí eu preciso dar um passo atrás de novo. Eu preciso explicar para os irmãos o nosso funcionamento. Abro em 1 Tessalonicenses 5:23. Texto muito conhecido. Diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor. Meus queridos, cada um de nós possui 3 partes. Possui um espírito, uma alma e um corpo. Para fins de estudo, nós vamos dizer que nós somos tripartidos. Porque nos textos originais, a função do espírito e da alma se misturam. É a mesma porção, então a gente pode dizer que é bipartido, espírito e alma e corpo. Mas vamos para fins de entendimento, você tem 3 partes dentro de você. Você tem um espírito, você tem uma alma e você tem um corpo. Esse espírito é aquela parte que toca a Deus. Então, a gente ouve a Deus pelo nosso espírito. Ele não é um fantasminha, como nos é ensinado aí nos desenhos. Ele não é nada disso. Ele é um espírito, né? Deus é espírito. E nós temos um espírito que habita dentro de nós. Então, pelo espírito, nós ouvimos a Deus. Tudo bem. Então, por exemplo, quando uma mulher vira para o marido e diz assim: não gostei daquele amigo seu. Tem alguma coisa dentro de mim que eu estou com reservas com ele. Quando você diz isso, você teve uma intuição. Intuição é uma ferramenta do espírito. Habita dentro do espírito. A intuição é uma forte impressão sem clareza. Quando você diz, isso pode, isso não pode, você tem uma consciência. A consciência é uma outra ferramenta do espírito, que todo ser humano tem. Como é que Deus vai julgar os índios antes do Brasil ser descoberto? Pela consciência deles. Porque o texto bíblico diz que a consciência acusa ou defende. O texto de Coríntios vai dizer isso daí. Então Deus também vai usar a consciência que Deus depositou em todo ser humano. E a comunhão com Deus, que é uma outra ferramenta do Espírito. Comunhão, consciência e intuição. São as 3 ferramentas. Tem texto bíblico para tudo isso, irmãos. Mas não é o motivo que nós estamos estudando. Certo? E a alma? A alma tem 3 elementos dentro dela. Então, o que é a psique? A psique é o pensamento, a emoção e a vontade. Eu já vou dar 2 textos bíblicos para mostrar isso daqui para os irmãos. Então, nós temos os 3 elementos na alma humana. Então, quem que é o Max, meu filho, de 5 anos de idade? Ele é o que ele pensa, ele é o que ele sente e ele é o que ele faz. Os 3 elementos que habitam dentro da alma dele. Então, quem é o José, quem é a Maria, quem é o Josival, quem é a Zilda, quem sou eu, quem é a Sara. Nós somos o que nós pensamos, sentimos e fazemos. Vamos lá? Vamos repetir o exercício. Pensamento, emoção e vontade. Vamos lá de novo? Pensamento, emoção e vontade. Então você é, na sua alma, esses 3 elementos. A Bíblia ensina que no dia que nós nascemos de novo, nós fomos salvos no nosso espírito. Então o nosso espírito já foi salvo.
A Bíblia diz que quando Jesus vier buscar a igreja, nós teremos um novo corpo. Nós seremos salvos no corpo. Mas a alma é aqui. É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Então eu tenho que ser perseverante para ter entendimento, segundo Deus, para ter emoção, segundo Deus, e para ter uma vontade, segundo Deus. Como eu falei no início, o amor é uma atitude. Então, o amor habita onde? No pensamento, na emoção ou na vontade? Especialmente na vontade. O problema é que a vontade tem que passar primeiro pelo pensamento e pela emoção. Então, quando você tem pensamentos desordenados, pensamentos ruins, pensamentos que não são segundo Deus, o Espírito encontra um impedimento de chegar na sua vontade. Por quê? Porque enrosca aqui. O processo precisa fluir assim. Eu penso, eu sinto e eu faço. Mas como o amor é uma atitude, se eu tiver pensamentos egoístas, de medo, de irritação, eu encontro impedimento aqui e aqui. E aí eu não atinjo um padrão de amor. Nunca. Por isso que existem casais aqui há 5, 10, 15, 20 anos sem um amor adequado. Olha que triste. Por quê? Porque o Espírito não santificou a mente e a emoção de um jeito adequado. Mas deixa antes eu dar para vocês uma prova do que eu estou falando. Vou citar o texto, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês gozem da boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável está na emoção. Vontade de Deus. Pensamento, emoção e vontade. Então é assim que você funciona. Quem aqui essa semana teve medo? Levanta a mão. Sabe por que você teve medo? Porque a Bíblia ensina isso claramente, mas aí eu teria que parar tudo e estudar isso. Porque você se sentiu sozinho. O único jeito de você ter medo é se você se sentir sozinho. Uma criança acorda à noite, o Max acorda à noite assustado. Ô Max, o Max hoje, coitado, veio para a mesa, né? O Max acorda à noite assustado. Ele corre para a minha cama. Aí ele deita e dorme feito um bebê. Por quê? Porque ele tem a presença do Pai. Quando a presença do Pai entra, o medo dissipa. Então vocês tiveram medo, tiveram tristeza, tiveram ansiedade, tiveram angústia, tiveram culpa, tiveram irritação, que são as emoções comuns que a gente tem. Por quê? Porque algum pensamento entrou e eu penso, depois eu sinto. Os irmãos estão entendendo? Abram em Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Deixa eu mostrar de novo a alma com o pensamento, a emoção e a vontade. Olha o que diz. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, pensamento. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, emoção. Nada façais por partidarismo ou vanglória, vontade. Os 3 elementos: pensamento, emoção
e vontade. Aí, meus queridos, o que acontece? Na nossa formação, em todos nós, você teve pensamentos e emoções que não foram segundo Deus. Não eram segundo Deus. Então era do teu pai, era da tua mãe, teve conceitos. Então, por exemplo, eu me converti aos 15 anos. O meu pai virou para mim e falou, ele pediu para conhecer o pastor, o grupo de jovens, e depois de alguns anos, o meu pai virou e falou, eu não quero que você fique dando dinheiro para as igrejas. Aí eu falei, não, pai, o princípio do dízimo e da oferta é um princípio bíblico, eu vou fazer. Não, eu não quero. Então ele tentou colocar dentro de mim um princípio que não era segundo Deus. Como eu já era um pouco mais velho, eu consegui rejeitar. Eu era cristão, ele não. Eu consegui pensar segundo meu pai celeste. Mas e se eu faço isso com o Marcos aos 5 anos de idade? Não quero que você dê. Não quero que você contribua. Não. Quando ele se converter, tiver uma experiência com Deus, é possível que ele tenha um impedimento no pensamento ou na emoção dele. Por quê? Porque ele está pensando segundo aquilo que lhe foi ensinado. Então, todos nós temos pensamentos, afetos e vontades que não foram segundo Deus. Por isso que o texto de Tessalonicenses vai dizer, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor. Só que, queridos, deixa eu dar uma parada aqui em 1 Tessalonicenses. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Não levanta a mão. Mas tem briga na casa? Se tiver briga, não tem o processo de santidade. Não desenvolve. Porque o princípio nas Escrituras é, onde há guerra, você não constrói casa. Esse é o princípio das Escrituras. Então, se alguma família aqui tem briga em casa, briga aberta e briga velada. Tem marido que não conversa. Tem mulher que queixa o tempo inteiro. Tem briga. Então você não vai conseguir desenvolver o que eu estou pedindo para você. Por quê? Porque a briga é um impedimento para construir a casa. Vocês lembram lá em Reis, quando Davi, em Crônicas, me desculpem, Crônicas 21, Davi passa por aquela experiência de levantar o censo. Aí Crônicas 22, 1 Crônicas 22, Davi, ele descreve quando ele foi construir o templo. E aí ele separa o local, o Monte Moriá, e aí ele começa a dizer que Deus, ele falou com o profeta, e Deus deu permissão para ele construir a casa do Senhor, e aí ele faz o projeto, ele levanta os trabalhadores, ele levanta o local, ele levanta os materiais, só que aí ele descreve e diz assim, porém, quando eu fui levantar a casa, o Senhor me disse, você não me edificará a casa, porque você tem muito sangue em suas mãos. Eu levantarei um filho depois de ti, e ele me edificará a casa. Ele será um homem sereno e gentil, diz o texto bíblico. O seu nome será Salomão. Sabe o que significa Salomão no hebraico? Pacífico. Quem que edifica a casa? Gente pacífica. Gente briguenta não edifica a casa. Meus queridos, eu moro na divisa do Paraguai. Estoura uma guerra entre o Paraná e o Paraguai. Eu vou comprar um terreno e construir uma casa? Claro que não. Eu
Eu não sei se eu vou ter direito à propriedade, eu não sei se não vão bombardear e destruir. Então você não constrói casa em período de guerra. Então as famílias que estão aqui, que brigam, esse é o primeiro desafio nosso. E eu estou me incluindo com vocês. Não que eu seja briguento, mas para ajudar vocês. O Espírito precisa tirar a guerra, porque aí é possível que a gente cresça naquilo que Ele tem. Então, o texto bíblico está mostrando que nós temos esses 3 elementos: pensamento, emoção e vontade. Só que eu e você temos coisas inúmeras que nos foram depositadas, que não é segundo Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. O meu pai foi farmacêutico. E o meu pai foi farmacêutico numa época que a farmácia dele era o hospital da região. Então, tudo que era doença parava lá. Naquela época as pessoas vinham com 2 cavalos. Um que a pessoa estava trazendo e um outro para levar meu pai até o sítio, a fazenda. E meu pai ia para atender o doente. Às vezes o doente estava grave, vinha para a farmácia e a casa dos meus pais era do lado da farmácia. Minha mãe recebia eles porque não tinha condição de voltar. Às vezes meu pai tinha que ficar monitorando. Meu pai era um autodidata, ele estudava muito. E ele foi entendendo de farmácia. Tá bom. Meu pai pegava doente grave e trazia para a cidade grande. E eu passei minha infância e adolescência vendo coisa grave. Ah, meus queridos, eu morri de tudo quanto é doença grave já. Eu já infartei muitas vezes. Eu já tive AVC muitas vezes. Eu já tive aneurisma. Eu já tive esclerose lateral amiotrófica. Eu só tive coisa grave. Né? Eu já tive câncer no intestino. Eu nunca tive nada disso. Mas aqui, meu pai não soube proteger a minha cabeça. O que Deus precisou fazer? Deus precisou me visitar, me limpando dos medos de doença. Esse é o processo de santidade. Só que eu pergunto para vocês, enquanto eu achava que eu estava com um tumor no intestino, vocês acham que eu conseguia amar minha família do jeito adequado? Não. Porque a cabeça não saía do pensamento. Então todos nós temos temas que nos visitaram na nossa formação. São conceitos que estão estabelecidos dentro de nós. E esses conceitos precisam da visitação de Deus. E agora, entende o que eu vou te falar, e eu vou dar mais um texto bíblico te mostrando isso. Nesses 3 elementos, pensamento, emoção e vontade, nós temos uma regra de funcionamento. Eu penso, depois eu sinto. E o que eu pensar e sentir, eu vou fazer. Então a regra é, sentimos o que sentimos, porque pensamos o que pensamos. Eu preciso pensar para sentir. Se eu sou objetivo, quem aqui é mais objetivo? Mais seco. Se eu sou objetivo, eu tomo a decisão baseado no pensamento. Se eu sou afetivo, quem aqui é mais afetivo? Se eu sou mais afetivo, eu tomo decisão baseado na minha emoção. Mas precisa ter o pensamento e a emoção para ter, então, a vontade. Vocês estão me entendendo? Deixa eu dar uma base bíblica. Abram em João capítulo 16. Eu estou dizendo, então, que a gente pensa para sentir.
Primeiro eu penso, depois eu sinto. Você quer ver? Eu vou dar para os irmãos. Quem aqui teve medo? Já perguntei, levanta de novo. Quem teve medo essa semana? Certo. Por que você teve medo? Porque você teve pensamento de solidão. Quem aqui ficou irritado essa semana? Levanta a mão. Vou te dizer por quê. Porque o pensamento foi de insatisfação. Eu tenho base bíblica para tudo isso daqui. Consigo te mostrar. Quem aqui ficou triste essa semana? Levanta a mão. Você ficou triste porque você teve pensamento de perda. Você perdeu alguma coisa. Você está me entendendo? Quem aqui teve culpa essa semana? Um ou outro só. Você teve culpa porque você pensou no erro. Você não pensou no perdão que Deus já te deu. O pensamento gera emoção. Quem aqui teve angústia? Aquele aperto que dá no peito. Gente, angústia é o pior das emoções. É a mais desesperadora. Jesus teve uma vez no Getsemane. Porém, ele suou sangue. Vocês estão entendendo? Então, é extremamente difícil isso. Tá bom. Quando você tem angústia, é por quê? Porque você está pensando numa tragédia iminente. É futuro, mas futuro iminente com uma tragédia. Olha Jesus conversando com os discípulos, versículo 5. Mas agora, vou para junto daquele que me enviou. Ele está falando da morte dele. Lembra que no capítulo 18 ele vai ser traído. Nós estamos no 16. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Jesus falou de morte. Qual foi a emoção? Tristeza. Está fazendo sentido? Só que a minha tese com os irmãos é qual? Se o amor, ele envolve pensamento e emoção, mas ele não é nenhum dos dois, amor é uma atitude. Se o amor é uma atitude, ele tem que passar pelo pensamento e a emoção. E aí é o nosso problema. Por quê? Porque nós temos um monte de entulho do passado, dos ensinos, das coisas que foram faladas, dos hábitos que foram ensinados, daquilo que a gente viu em pai e mãe. A gente tem um monte dessas coisas dentro de nós. E o Espírito Santo de Deus precisa nos visitar para fazer o processo de santificação, tirando esses impedimentos. Só então a gente ama do jeito adequado. Os irmãos entendem? O que nós vamos fazer com isso? Se você me entendeu, você está vendo emoções que são impedimentos dentro de você. Estou certo, meus irmãos? Então eu vou fazer um pedido. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos orar. Mas com o coração aberto. Pedindo para que Deus limpe esses impedimentos. E meus queridos, eu posso orar com você. Mas eu não posso orar por você. Porque aqui todo mundo é adulto. Você tem que pedir por você. Deus é um Pai perfeito. Ele nos visita nas nossas orações. Então, o que eu gostaria de que nós fizéssemos? Todos aqueles que entendem que têm impedimentos, emoções, pensamentos ruins para conseguir amar, eu vou pedir para você se colocar de joelho. E aí eu quero orar. E Deus vai considerar não só a oração, mas a atitude da gente. Então vamos lá? Os irmãos que tiverem liberdade, puderem, tiverem condições, coloca teu joelho no chão, todos nós com muito respeito uns pelos outros, abaixa a sua cabeça e vamos orar. Todos nós. Vamos lá.
Senhor, visita o teu povo. Senhor, visita o teu povo. Visita a mente do teu povo. Visita as emoções do teu povo. Visita a vontade do teu povo. Senhor, visita o teu povo. Visita. Senhor, nós não vamos conseguir se o teu Espírito Santo não nos tocar, tirando de nós toda sujeira, todos os pensamentos que são contrários ao Senhor, todas as emoções, todas as agitações que habitam na nossa vontade, todos os impulsos que habitam na nossa vontade. Espírito Santo de Deus, nós não vamos conseguir se o Senhor não nos visitar. Por isso, Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós. Sopra. Sopra aquele cicio suave e tranquilo, mas sopra sobre nós. Sopra sobre as nossas mentes, sopra sobre as nossas emoções, sopra sobre as nossas vontades. E Espírito Santo de Deus, nos põe de pé de um jeito diferente. Senhor, precisamos de Ti. Somos dependentes de Ti. Toca naquela língua que é crítica, toca naquele coração que é seco, toca naquela alma que é dura, toca naquela mente que tem falta de entendimento, toca naquela mente que está sobrecarregada, cheia de pensamentos indevidos, assustadores, difíceis. Senhor, toca em cada um dos meus irmãos, para que o teu bom nome seja glorificado. Vem sobre nós, Senhor, para que o teu bom nome seja glorificado. E, Senhor, nos ensina a amar de um jeito adequado. Precisamos do Senhor, porque nós somos incapazes sem Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.